Primeiro, o primeiro tempo do Corinthians foi ótimo, né? O Corinthians jogou muito melhor que o Flamengo, poderia ter feito 2 gols ali e tal, talvez encaminhado a parada. E aí, claro, não dá para não falar do pênalti perdido pelo Yuri Alberto, uma das coisas mais ridículas desse campeonato até aqui. Porque a diferença é abissal. E isto, quer dizer, de repente, o Flamengo volta para o segundo tempo, saem 2 craques, entram mais 2. Depois entra mais o Jorginho, depois entra mais o Luiz Araújo. Quer dizer, e o Corinthians entra quem? O Ryan, o Kaká. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver as últimas notícias, o que a imprensa vem falando, né, sobre esse Corinthians e Flamengo, esse jogaço, o jogo que certamente movimentou a rodada. Todos estão falando sobre essa grande partida. Primeiro tempo muito bom do Corinthians, segundo tempo muito bom do Flamengo. O Flamengo teve mais oportunidades na segunda etapa, acabou ali decidindo no finalzinho e é isso que vamos ver. A partir de agora o Yuri Alberto perdeu o pênalti, a imprensa debateu sobre isso, falaram sobre todas as polêmicas e é isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se e o link lá do All Sport estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Vitória do Flamengo para compensar um pouco, pelas circunstâncias, né, a má exibição de quinta-feira na Argentina. Né? Muita gente não entendeu porque que o time reagiu no segundo tempo. Para mim isso é muito claro. O Corinthians estava muito mais inteiro, descansou a semana inteira, se preparou para o jogo, desfalcado, mais inteiro, fisicamente mais inteiro. O Flamengo, pelo contrário. Jogar mal na quinta-feira não significa que os caras não correram. Significa que jogaram mal. Mas o desgaste, a viagem e tudo mais. Então, no primeiro tempo, o Corinthians foi muito intenso. Por isso conseguiu jogar tão bem e teve a chance de ganhar o jogo. Aí o Yuri Alberto, não só pelo pênalti, né? A jogada do pênalti, que para mim não houve, um chute na trave, em que ele está cara a cara com o Rossi. Ele tem mais 2 outras chances, não tão claras como aquela, mas teve. E o próprio pênalti que ele bateu daquela maneira, né? E acabou perdendo. Que tem um impacto, acho que até emocional também, né? Você perder um pênalti é sempre muito ruim. Perder daquela forma, acho que impacta o time inteiro. Você fala, nossa, como é que a gente perde um pênalti assim? Né? Devolver uma bola para o adversário. Isso é pesado. No segundo tempo, o Corinthians não consegue manter o ritmo. É impossível jogar com aquela intensidade como o Corinthians jogou no primeiro tempo. Aí a qualidade do Flamengo acho que entra em campo. O jogo se equilibra mais e o Flamengo consegue ter um maior controle e consegue depois a virada. Né? O gol, curiosamente, sai no segundo tempo, o gol do Yuri Alberto, quando ele teve tudo para marcar ainda no primeiro tempo. Na jogada do gol, acho que vale destacar a má fase do Léo Ortiz, foi jantado pelo Yuri Alberto na jogada do gol e, além disso, jogou mal, foi dominado pelo Carrilho do Estudiantes, Guido Carrilho, no jogo de quinta-feira, como o Léo Pereira também. Os zagueiros do Flamengo sofreram muito. O Flamengo sofre muito com bola longa e aconteceu na quinta e ontem o Roberto levou a melhor. E o Flamengo consegue a virada, vale destacar a participação do Carrascal, deu 2 assistências, né? Importante, já tinha feito um gol contra o Vasco, já tem 4 assistências com a camisa do Flamengo, se não estou enganado, e já marcou o seu gol e ontem ele deu o passe para os 2 gols, jogada iniciada pelo Samuel Lino. E a esperteza do Plata no lance do segundo gol, que bate rapidamente no lateral, fica a discussão. Agora, gente, vamos combinar, né? A bola sai pelo lateral, o árbitro, o Bandeira marcou. Aí você vê 30 câmeras para chegar. Foi de que lado, bateu em quem e tal. O Corinthians tinha que estar mais atento, né? A recomposição foi péssima. O Plata bateu, os jogadores do Flamengo estavam com espaço para burro para construir a jogada. E o Luiz Araújo finalizar completamente livre, né? E acabou fazendo ali o gol da virada. Não acho nem que o Flamengo mereceu ganhar. Acho que, pelo que o Corinthians fez no primeiro tempo, foi uma vitória assim justa. Mas pontos corridos é um campeonato que você tem que vencer e pontuar. Houve outros jogos que o Flamengo merecia ganhar e não conseguiu a vitória. E perdeu pontos no campeonato, empatando algumas partidas em casa, inclusive, né? Então foi importante. E tem um detalhe agora para quinta-feira que é preciso prestar atenção. Se o Flamengo fizer uma vitória, conseguir a vitória sobre o Cruzeiro, ele abre 7 pontos sobre o Cruzeiro com um jogo a menos. Significa que ele pode abrir 10 pontos sobre o Cruzeiro. Então, se o Flamengo quinta-feira vencer o Cruzeiro fica praticamente fora da briga. Porque ele fica 7 pontos, podendo ir para 10. Sem confronto direto. E o jogo do Flamengo contra o Sport, o jogo atrasado, no Recife, não tem data por conta desse calendário maluco, né? Então, esse jogo pode ser no momento que o Sport pode estar já rebaixado ou virtualmente rebaixado. Já está quase, né? Não sabe nem que esporte vai ser esse que o Flamengo vai enfrentar. Em condições normais, o Flamengo tem muita chance contra o Sport. Até lá, talvez maiores ainda. Então, quinta-feira o jogo tem um caráter realmente decisivo no Maracanã, 8h30. E é importante para o Cruzeiro não perder e para o Flamengo vencer o jogo, que ele tira um adversário. Praticamente vai ficar na briga Palmeiras e Flamengo, se isso acontecer. É isso, ó, tá na tela aí
a tabela do Campeonato Brasileiro com a pontuação, agora o Flamengo líder por pontos. Acho que os três tinham confrontos diretos complicados na rodada, os três fora de casa. E quando o Flamengo entra em campo, com a derrota do Cruzeiro no sábado e com a derrota do Palmeiras pouco antes na Fonte Nova, até o empate não era ruim para o Flamengo. E acho que o Mauro já descreveu o que foi o jogo, né? A vitória veio premiar não exatamente uma boa atuação, que aliás o Flamengo não vem tendo. Não importa. O Flamengo não vem tendo. Não teve contra o Estudiantes, não teve contra o Grêmio, não teve contra o Vasco. Teve oscilações nas duas competições, mas passou na Libertadores e agora é líder completo no Brasileirão. A questão agora, Tironi, eu acho que em algumas situações, para mim fica claro que o Flamengo, com o elenco que tem, quando for para as trocas, né, nos segundos tempos, esse é o grande calvário de quem enfrenta Palmeiras e Flamengo hoje, né? Talvez você ter uma estratégia boa, ter mais perna, né, porque os dois estão em maratonas, mas na hora das trocas, na hora de conseguir fechar o jogo, você perceber que o adversário tem várias alternativas no banco de reservas. Não quer dizer isso que as estratégias do Felipe Luiz sejam sempre corretas. Pelo contrário, acho que tem algumas coisas. Ontem, jogar contra o Corinthians, em Itaquera, com Saúl e De La Cruz de volante, não dá. Não dá. O Flamengo fez um desarme no primeiro tempo. O Mauro falava muito da questão do Léo Ortiz. Os zagueiros do Flamengo jogavam no mano a mano o tempo todo, né? Então, acho que o Corinthians foi melhor estrategicamente, inclusive. E aí a coisa melhora quando o Arrascaeta tira o gol da cartola, coloca o Flamengo no jogo, e aí o Flamengo começa a usar o seu banco. E aí sim, com o Jorginho é uma outra situação, ele controla aquela zona do meio-campo, participa efetivamente da construção da jogada que dá no lateral e o Plata bate para fazer o segundo gol. O Luiz Araújo entra bem, o Plata entra bem, né? E aí o Felipe, eu acho que conserta algumas coisas que ele fez de maneira equivocada. E tem, de novo, acho que a coragem de, na hora da troca, deixar o Pedro para trás. Em vez de Pedro, Plata. E o Plata foi super importante. Não só pela esperteza na jogada do gol do Luiz Araújo, batendo rápido o lateral, mas ele obrigou o Corinthians a tentar se modificar. Aí o Dorival tenta a linha de 3, etc. E para quem enfrenta times como Flamengo e Palmeiras, você não pode errar desse jeito, né? Você não pode cavar um pênalti na mão do goleiro, você não pode... 3 gols cara a cara. Você não pode perder 2 gols cara a cara, porque uma coisa é quando você abre 2 gols de vantagem sobre o adversário. O Corinthians teve toda a chance de abrir 2 gols de vantagem sobre o adversário. Não abriu. E o Flamengo ganhou numa rodada improvável. A próxima rodada, aí o Mauro já deu uma antecipada, é mais ou menos isso. O Palmeiras tem o desafio dele, mas Flamengo e Cruzeiro jogam confronto direto. E o Flamengo tem uma grande chance de tirar um adversário da competição, da batalha. E aí, Tironi, depois dessa rodada, quase ninguém, né? Vencer como visitante nessa rodada, Flamengo vencer como visitante. Depois dessa rodada, agora a perspectiva se inverte até a projeção do confronto direto. É bem provável agora que quem tenha que ganhar e arriscar no Maracanã seja o Palmeiras. E o Flamengo tenha a condição de administrar o jogo, né? Administrar a vantagem que deve ter ali naquele momento. E só para terminar em relação ao Cruzeiro que vai ficando pelo caminho, a chance do Cruzeiro era justamente, enquanto Palmeiras e Flamengo se engalfinhavam na Libertadores, colar, né? E ele foi muito mal contra o Vasco. O Cruzeiro jogou muito mal contra o Vasco e agora tem uma chance, duas nos confrontos diretos contra Flamengo e Palmeiras como visitante. Tá ficando difícil para o time mineiro. Ô, Juca, não dá pra gente falar desse jogo sem falar do primeiro tempo do Corinthians, foi ótimo, né? O Corinthians jogou muito melhor que o Flamengo, poderia ter feito 2 gols ali e tal, talvez encaminhado a parada. E aí, claro, não dá pra não falar do pênalti perdido pelo Yuri Alberto, uma das coisas mais ridículas desse campeonato até aqui. Veja bem, Tironi, o Yuri Pato
realmente entra para a história do Corinthians com a cobrança desse pênalti. Ele se iguala a Alexandre Pato contra o Grêmio, contra o Dida, tentando cavar contra um dos melhores pegadores de pênalti à época, e se iguala ao Roger, com aquela bola por cima contra o Figueirense, que até hoje o corintiano não engole. Agora, eu vou ter uma visão um pouco diferente do que disseram o Mauro e o Arnaldo, no seguinte sentido, embora eu concorde plenamente com a descrição que ambos fizeram do que foi o jogo. Pode parecer contraditório o que eu vou dizer. Mas a superioridade do Flamengo, individual e coletiva, mesmo quando o coletivo não funciona bem como funcionou até os 38, 39 minutos do primeiro tempo. Que é bom a gente lembrar, finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo já mostrou que o segundo tempo seria diferente. E muito embora o Corinthians tenha feito 1-0 com 2 minutos, você percebeu que o Flamengo não se abalou com. O que me permite dizer, embora seja tão difícil prever o passado como é prever o futuro, que se o Yuri faz o gol de pênalti, o Flamengo ganharia o jogo da mesma maneira. Porque a diferença é abissal. E isto, quer dizer, de repente, o Flamengo volta para o segundo tempo, saem 2 craques, entram mais 2. Depois entra mais o Jorginho, depois entra mais o Luiz Araújo. Quer dizer, e o Corinthians entra quem? O Ryan, o Kaká. Quer dizer, então você pensa o Corinthians sem o Memphis, sem o Carrillo, sem o Garro. Não sustentaria uma vitória contra o Flamengo. Nem mesmo, Arnaldo, se fizesse 2-0, como poderia ter feito, se o Yuri tivesse aproveitado o pênalti e tivesse feito mais o gol no começo do segundo tempo. Então, ontem para o Corinthians, empatar seria alguma coisa extraordinária. O livraria mais ainda da zona do rebaixamento. Mas eu vou insistir, a sorte do Corinthians é que tem muita gente pior do que o Corinthians. O Corinthians vai ter 6 jogos para fazer em casa. Há outros tantos que não ganham em casa. Eu fiz pequenas contas. Ora, sendo realista, nesses 6 jogos o Corinthians vai ganhar 14 pontos. O que o coloca hoje, com mais 29, 43, que não é garantia de nada. Vai ter que ganhar fora. Vai pegar o Vitória fora. Vai ganhar, perdeu para o Sport. Então, o corintiano fica nesta coisa que importante será a Copa do Brasil, mas eu vou insistir, importante ainda é para o Corinthians o Campeonato Brasileiro, garantir-se na Série A, embora tudo indique que nela vai permanecer. Mas o jogo de ontem, mesmo que o Yuri não fizesse a coisa absolutamente patética que fez, porque para bater um pênalti de cavadinha no Rossi, que vinha de defender 2 pênaltis em La Plata, é rigorosamente desconhecer completamente a história do clube onde ele joga e a responsabilidade que tinha nos pés. É jogador cujo Tico não conversa com o Teco. Realmente, até para quem não torce para Corinthians e Flamengo,
olhou para aquele lance do Yuri Alberto e pensou: meu Deus, o que ele quis fazer? Que bizarrice foi aquela do Yuri. É um negócio assim inacreditável. Se a gente pega as reações da torcida no estádio, em especial a torcida do Corinthians, mostrou assim todo mundo: o que ele fez? Por que ele fez isso, né? Sei lá, o estilo que o Yuri Alberto veio batendo o pênalti, ele já veio com aquela cara de bravo, né? De cabeça baixa, fingindo que vai meter uma pancada no gol. Mas pra quem joga futebol, uma pelada com os amigos que seja, sabe que é bem evidente. É muito claro quando o cara ele vem com muita vontade que ele vai dar só um tapa. E o Rossi caiu, mas não caiu tanto. Ele caiu meio que esperou, né? E a bola veio tão devagar que ele sentou, abraçou a bola, cuidou, fez um carinho na bola, porque o negócio assim, bizarro mesmo. A cobrança feita pelo Yuri. O Flamengo não tem nada a ver com isso, né? Foi atrás, buscou, tem a polêmica ali da bola também que saiu pela lateral antes do gol, se bateu por último no Plata, bateu por último no Gustavo Henrique, toda essa polêmica, um lado fala uma coisa, outro lado fala outra, cada um tem um ângulo diferente da situação e a gente gostaria muito de saber o que vocês pensam, né? Comentem aqui sobre esse jogo, sobre esse jogaço, na verdade, independentemente do resultado, né? Se o Corinthians poderia vencer, o Flamengo poderia vencer, como venceu, ou se o jogo poderia terminar empatado. Certamente foi um grande jogo para quem assistiu, um belíssimo clássico entre Corinthians e Flamengo. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até depois. Valeu!